1. O poder de uma frase certa no momento certo. Porque algumas palavras ficam ecoando na mente masculina. Há frases que passam e há frases que ficam. A diferença entre uma e outra não está apenas nas palavras que você escolhe, mas na forma como elas chegam até ele. Um homem pode ouvir dezenas de coisas por dia, mas apenas algumas ficam gravadas, repetindo-se em silêncio, como se estivessem vivas dentro dele. É como quando uma música toca de repente e, mesmo sem querer, você a leva na mente por horas, dias, talvez até semanas. Certas frases têm exatamente esse efeito. Elas não gritam, não imploram, não forçam. Elas apenas se encaixam no instante certo, com a energia certa e ativam algo profundo. E no caso de um homem, isso é ainda mais intenso, porque ele não está acostumado a receber palavras que o toquem dessa forma. Quando isso acontece, não é apenas a frase que ele guarda, é a sensação que ela despertou. Talvez ele nem saiba explicar porque não consegue parar de pensar em você. Mas no fundo, é porque suas palavras ficaram presas em um lugar onde ele raramente deixa alguém entrar. 2. O impacto invisível da comunicação emocional. Mais do que falar, é sobre fazer sentir. Não é sobre dizer algo bonito, é sobre dizer algo que mexa com ele. Homens, na maioria das vezes, não são movidos por discursos complexos, mas por pequenas mensagens que despertam sensações. E essas sensações, essas ele não esquece. Quando você fala de um jeito que não apenas é ouvido, mas sentido, você cria um elo que ultrapassa a lógica. Ele não vai lembrar exatamente das palavras, mas vai lembrar da forma como o seu tom fez o peito dele apertar, ou como seu olhar parecia carregar algo que ele queria decifrar. Essa é a comunicação emocional, aquela que não se preocupa em convencer, mas em tocar. E quando um homem é tocado nesse nível, ele pode até tentar continuar a vida normalmente, mas, inevitavelmente, ele vai se pegar lembrando de você. 3. O que realmente prende o pensamento de um homem não é aparência, é conexão interna. Você pode ser linda, sensual, encantadora, mas nada disso vai fazer um homem pensar em você por dias se não houver algo além. O que prende um homem de verdade é quando você desperta nele um sentimento que ele não sente com mais ninguém. Não é sobre se mostrar perfeita, é sobre mostrar algo que quebra a defesa dele. É quando, por alguns instantes, ele se sente visto, entendido, como se você tivesse atravessado uma barreira invisível que ele nunca deixou cair para outras pessoas. E a frase certa é a chave para essa porta.
Não porque ela seja mágica por si só, mas porque, dita no momento certo, ela ativa nele um tipo de conexão que ele não sabe explicar, mas sabe que não quer perder. 4. Porque o inesperado é mais memorável, quebrando padrões automáticos de conversa. A mente humana é treinada para ignorar o que é comum. Se você diz o que todo mundo diz, ele esquece. Se você age como todas as outras, ele guarda você na mesma gaveta mental onde já deixou tantas histórias passarem. Mas quando você quebra o padrão, ele trava. Quando você diz algo que ele não esperava ouvir, a mente dele desperta e fica presa tentando entender. Essa pausa é o que faz a sua presença se prolongar na cabeça dele. O inesperado cria um eco, e é nesse eco que você se torna inesquecível. 5. A psicologia da sugestão. Como plantar uma semente que cresce sozinha na mente dele. Algumas frases funcionam como sementes. Você as lança e deixa que o tempo faça o trabalho. Elas não forçam, não exigem, não pressionam, mas dia após dia crescem na mente dele. E o segredo está na sugestão, não na afirmação. Quando você deixa espaço para que ele mesmo crie as imagens, preencha as lacunas e imagine o que você quis dizer. Ele se torna cúmplice da própria fascinação. A mente masculina ama um mistério para decifrar. E quando a sua frase se torna esse enigma, ele pode até tentar esquecê-la, mas sempre acaba voltando para ela. 6. O papel do subtexto, dizer sem dizer, criando espaço para a imaginação. Às vezes, o mais poderoso não é o que você diz, é o que você deixa de dizer. O subtexto é aquilo que está por trás das palavras e que ele percebe mesmo sem você falar diretamente. Quando você insinua mais do que afirma, quando deixa que ele leia nas entrelinhas, ele sente que existe algo a ser descoberto. E a mente dele não suporta deixar mistérios sem solução. Assim, você não apenas marca presença, você planta nele o desejo de voltar para preencher o silêncio que você deixou. 7. Quando vulnerabilidade vira força, o efeito de palavras que revelam emoção autêntica. Muitas pessoas acreditam que para impactar é preciso demonstrar apenas confiança e controle, mas na verdade, a vulnerabilidade, quando genuína, pode ter um poder muito maior. Quando você fala algo que revela seu lado humano, suas inseguranças, seus desejos mais íntimos, você se torna real para ele. E real é muito mais marcante do que perfeito, porque a perfeição ele admira, mas a verdade ele guarda. 8. A importância do momento. A mesma frase pode ter impacto diferente dependendo do contexto. Não é só o que você diz, é quando você diz. A mesma frase que hoje pode passar despercebida, amanhã pode ser inesquecível se dita no momento certo.
Talvez quando ele esteja vulnerável, pensativo ou vivendo algo que mexe com ele profundamente. Nessas horas, uma frase não é apenas ouvida, ela é sentida com o corpo inteiro. E é assim que ela fica. 9. A ligação com memórias e sensações, evocando experiências que ele quer reviver. Frases que ficam são como gatilhos para memórias e sensações. Quando você consegue associar suas palavras a uma lembrança boa, a um cheiro, a uma cena que ele já viveu, você o transporta mentalmente para aquele momento. E toda vez que ele lembrar daquilo, ele vai lembrar de você. 10. Por que a frase não deve ser sobre posse, mas sobre presença? A diferença entre marcar e prender homens fogem de controle, mas são atraídos por conexão. Quando suas palavras não tentam prendê-lo pela obrigação, mas o puxam pela emoção, ele não sente necessidade de escapar. A frase certa não diz, você é meu. Ela diz silenciosamente, você se sente vivo quando pensa em mim. 11. O mistério como combustível. Deixar lacunas para ele preencher. O mistério é o que mantém o pensamento aceso. Se você entrega tudo, ele aprecia no momento, mas depois segue em frente. Se você deixa pontas soltas, ele volta mentalmente para tentar entender. E cada vez que ele volta, você está lá de novo. 12. Como ativar a reciprocidade emocional, fazer com que ele queira responder de forma profunda. Uma frase inesquecível é aquela que provoca nele a vontade de responder. Não apenas com palavras, mas com sentimentos. Ela abre espaço para troca, não para monólogo, e essa troca mantém a conexão viva, mesmo à distância. 13. O tom e a energia por trás das palavras, o que se transmite além do que é dito, o mesmo texto com o mesmo sentido pode ter efeitos completamente diferentes dependendo do tom, da expressão e da energia que você coloca nele. É por isso que, às vezes, não é sobre decorar a frase perfeita, é sobre estar inteira no momento em que você a diz. 14. O efeito pós-encontro, como manter a sensação viva mesmo na distância. O segredo não é apenas impactar quando está perto, mas continuar presente quando está longe. A frase certa, dita no momento certo, mantém a sua presença viva, mesmo sem contato físico. Ela vira um lembrete constante, um pequeno eco que o acompanha nos dias seguintes. 15. O segredo final da frase inesquecível não é apenas o que se diz, mas o que ela desperta nele. No fim, não é sobre palavras bonitas, não é sobre manipulação.
É sobre criar um momento tão verdadeiro que a frase se torna apenas o símbolo dele. Porque, no fundo, um homem não fica pensando na frase, ele fica pensando em você.